Alô, amigos? Suponha que a expressão P igual a 100 mais 20 vezes seno de 2πt. Então, isso é P de t igual a 100 mais 20 vezes o seno de 2π vezes t. Isso serve para quê? Essa lei de formação dessa função, em que a variável livre é t e a variável dependente é p. Essa lei de formação da função descreve de maneira aproximada a pressão sanguínea P. Então esse P é a pressão sanguínea. É a pressão que o sangue exerce sobre as paredes dos vasos, tá certo? É a pressão sanguínea P em milímetros de mercúrio, então em mm de Hg, né? Em milímetros de mercúrio, né? Deixar assim mesmo, em milímetros de mercúrio, a pressão em milímetros de mercúrio de uma certa pessoa durante um teste. Nessa expressão, T representa o tempo em segundos. A pressão, nessa expressão, T representa o tempo em segundos. A pressão oscila entre 20 milímetros de mercúrio acima e abaixo dos 100 milímetros de mercúrio, indicando que a pressão sanguínea da pessoa é de 120 por 80, que muita gente diz que é 12 por 8. Não é 12 por 8 não, é 120 por 80. 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Como essa função tem um período de 1 segundo, o coração da pessoa bate 60 vezes por minuto durante o teste. Deu o valor da pressão sanguínea dessa pessoa em T igual a 0 e T igual a 0,75 segundos. Para vocês entenderem isso legal, eu coloquei aqui um GIF. Dá uma olhadinha. Quando o sangue é bombeado do coração e entra nos vasos, o volume de sangue pressiona, aumenta a pressão dos vasos sanguíneos, dilatando ele, não é? Olha aqui o GIF. Certo? Deixe-me minimizar para você ver melhor aqui, que aí ele fica repetindo. Olha aí, ó. O que acontece com o vaso. Aqui ele está com a pressão mínima, quando ele se dilata, a pressão máxima. À medida que o sangue percorre o vaso. Ó. Certo? Isso daí é uma pessoa que não tem problema de pressão alta nem pressão baixa. Porque está 120 por 80 e está normalíssima. É a ideal. Mas vamos voltar para a nossa questão. Eu vou responder logo o que ele pediu. Ele quer o quê? O valor da pressão sanguínea dessa pessoa em T igual a 0. Vou responder logo aqui. E depois a gente floreia. Não, aqui mesmo. Então, para T igual a 0, fica P de 0, a pressão dela no instante inicial, é igual a 100 mais 20 vezes o seno de 2π vezes 0. 2π vezes 0 é 0 e o seno de 0 é 0. 20 vezes 0 é 0, então a pressão dela no instante inicial é de 100 milímetros de mercúrio. E ele quer também saber qual é a pressão dela no instante T igual a 0,75. Para T igual a 0,75, que é 75 sobre 100, que quando simplifica por 25 dá 3/4,
de segundo, o P de 0,75 é 100 mais 20 vezes, 100 mais 20 vezes, o seno de 2π vezes 3/4. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, então aqui fica 3π sobre 2. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. 20 vezes menos 1, menos 20, mais 100, 80. Então, a pressão dela em 0,75 segundos é de 80 milímetros de mercúrio. A questão já está respondida. E como é que seria isso graficamente? É uma senoide que inflexiona na reta y igual a 100. A amplitude é 20, então o máximo está 20 unidades acima do eixo de inflexão, então o máximo é 120. E o mínimo 20 unidades abaixo, 80. E o período, como a frequência é 2π ciclos a cada 2π, a frequência é 1, o período é 1. A frequência é 2π ciclos a cada volta, a cada 2π, né? Então, a frequência é 1, o período é 1. Então, aqui é 1/2, aqui é 1/4 e aqui 3/4. E a cada 1 segundo ocorre um ciclo. É por isso que em 1 minuto são 60 ciclos. Como é uma senoide, a função é senoidal, e a amplitude aqui, o coeficiente que dá amplitude é positivo, a sequência de pontos notáveis é inflexão, máximo, inflexão, mínimo, inflexão. Esse é o gráfico, ó. Agora, para o gráfico ser perfeitamente periódico harmônico, é preciso que a pessoa não tenha arritmia cardíaca, certo? Seja o mesmo ritmo e essa pessoa nem ser hipertensa nem hipotensa, né? Porque ela tem a pressão ideal. A mínima dela é 80 milímetros de mercúrio e a máxima 120 milímetros de mercúrio. Sensacional. Por sinal, minha gente, tudo que é periódico no corpo humano pode ser modelado matematicamente por uma função senoidal ou cossenoidal. A respiração, o ato de inspirar e expirar é periódico. Os batimentos cardíacos, não é verdade? Na natureza, as fases da Lua, os movimentos da Terra, o movimento das marés, tá? Todos esses fenômenos cíclicos, periódicos, em física, o pêndulo, movimento circular, não é tudo harmônico, não é periódico? Funções trigonométricas. Em ondulatória, as ondas se propagam ciclicamente, função trigonométrica. Então, a trigonometria e essa parte das funções trigonométricas, das funções cíclicas e harmônicas, foi criada para modelar matematicamente todos os fenômenos harmônicos, cíclicos, periódicos da natureza. Um beijo.